Você já votou no Nosso Best? Eu preciso que você faça isso agora, e não agora, daqui a pouco. Senão você para de ver o vídeo. É importante que você veja o vídeo, porque esse vídeo é muito importante mesmo. Mas vote no Nosso Best. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo o link para você votar nas duas categorias. Você pode votar todos os dias e eu preciso que você faça essa gentileza. Vote no Nosso Best. É uma força que você está dando para nós, porque nós precisamos ter essa vitrine. As pessoas precisam saber que a gente existe. E quando você vota no Nosso Best, você favorece muito o nosso trabalho. A gente está concorrendo como jornalista e também como influencer de política. Vote nas duas categorias. Eu peço, por favor, mas por favor mesmo, vote. Faça esse favor. Primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, os dois links. Vote no Nosso Best. Eu quero trazer uma questão importante, porque a gente sempre aborda sobre a extrema-direita brasileira. E a extrema-direita brasileira, ela não é, assim, tão diferente do que acontece com a extrema-direita no mundo. Porque todas elas vieram mais ou menos do mesmo ramo, da mesma raiz. Elas tiveram a gênese no neofascismo, no fascismo e também no neonazismo, no nazismo. Então, essa ramificação, ela traz essência básica, um comportamento que é quase o mesmo de sempre. Tem um pensador que eu respeito muito, que é um filósofo alemão chamado Theodor Adorno. Tem aqui um livro dele que eu gosto muito. Esse livro aqui eu acho muito legal. Né? É um livro que fala sobre os aspectos do novo radicalismo de direita. E o que Theodor Adorno fala nesse livro aqui? Ele fala algumas questões. O Theodor Adorno ele já falou, inclusive, sobre o comportamento da extrema-direita. Esse comportamento de nunca ter uma pauta para nada. Eles não têm projeto. Eles não têm uma proposta. Eles querem destruir. E eles querem destruir por intermédio da violência, do reacionarismo, apontando o dedo, dizendo que a esquerda é o fim do mundo, que a pior coisa no mundo é a esquerda e tudo mais. Só que eles não apresentam uma proposta. Você vê agora, por exemplo, o Nicolas, no seu terceiro vídeo, você vê ele só metendo o pau, ele só fala mal, ele não traz uma proposta. Então ele vai lá e vai falar sobre o Pix, ele desce o pau e tudo mais, mas ele não fala qual que é a alternativa, o que teria que ser. Agora, nesse último vídeo, quando ele fala de maneira muito mentirosa, muito canalha, muito vagabunda, ele fala a respeito do que está acontecendo no INSS, mas ele não traz uma alternativa, ele quer só destruir, ele quer só ir para o tapa. Só que aqui nós tivemos uma reação do Lula que eu considero a melhor reação do mundo, porque o Lula está respondendo, você quer ir para o pau? Então vamos. Você quer ir para o tapa? Então vem para cá. E essa postura do Lula eu considero a mais adequada. Primeiro porque é o espírito dele mesmo. O Lula é um guerreiro. O Lula sempre foi um sujeito de luta. Do ponto de vista político, obviamente. Depois disso, nós temos que voltar ao Adorno, que o Adorno fala uma coisa que eu acho muito importante. Ele diz o seguinte, qual que é a melhor alternativa quando você vê essa reação ruidosa da extrema-direita? O Adorno, ele fala o seguinte, não se cale, não finja que não está acontecendo. Muitas pessoas chegam aqui nos vídeos aqui do canal e falam, Cláudio, você está dando palco. O Adorno diz o seguinte, não, mas é isso aí mesmo, você tem que responder. E como responder? E como confrontar? Exatamente como fez o Lula. O Adorno ele explica que nós temos que confrontar com a realidade. Nós temos que trazer a real. Nós temos que mostrar os fatos, como eles são. Por isso eu acho muito importante essas referências e por isso eu acho muito importante que essas respostas surjam de acordo com aquilo que eu considero, assim, fundamental nessa história. A gente tem um aparato de comunicação da extrema-direita muito maior do que o da esquerda. Essa é a realidade. Esconder ou fingir que não está acontecendo isso é fugir da realidade. Por outro lado, nós temos um aparato progressista, que seja a comunicação progressista, que é pautada em princípios, coisas que eles não têm. Né? Eles não têm princípios, eles não têm um esmero, eles mentem descaradamente. Você vê o Nicolas mentindo, ele mente assim, com muita facilidade e eles estão tranquilos em relação a isso. E nós podemos confrontar com a realidade mesmo, a verdade dos fatos. Eu quero trazer aqui para você, antes de mostrar esse vídeo do Lula,
eu quero mostrar também uma outra questão fundamental, que foi o que aconteceu agora recentemente com esse avanço da extrema-direita contra o STF. Eles têm os seus inimigos. Um deles é o STF, que indiretamente é a própria democracia. Quem combate um pilar da democracia, que é o judiciário, está combatendo a democracia, que é formada por legislativo, executivo e judiciário. Se você combate o judiciário, você está deixando essa democracia manca. E o que eles fizeram? Eles aprovaram um projeto. Assim, eu nem acho que deveria chamar lei, projeto ou qualquer coisa assim. Eles aprovaram uma aberração, que é uma afronta. Eles aprovaram uma afronta ao STF, que agora foi derrubada por unanimidade. É importante você entender. Nós trouxemos esse vídeo aqui, talvez você não tenha acompanhado, então eu vou colocar você mais ou menos por dentro, mas é importante você acompanhar o vídeo, que é muito mais aprofundado, os vídeos que a gente aborda sobre isso. Eles aprovaram que o Ramagem não deveria ser condenado e, mais ou menos, vamos dizer assim, absolveram o Ramagem. Eu tenho um deputado aqui que naquele debate sobre, antes da aprovação, ele explica isso. Eu até vou trazer essa explicação porque eu considero ela importante, olha só. A pergunta que eu faço é, esta resolução serve a quem? Qual é o objetivo desta resolução? A Constituição diz que o parlamentar pode ter a sua ação sustada. Pode, e a decisão é do Poder Legislativo. Mas esta resolução não traz sequer o nome do parlamentar. Repito, esta resolução não menciona quem é o parlamentar. Pedido que eu faço ao eminente relator, apenas inclua o nome do parlamentar. O Poder Legislativo pode sustar processo de terceiros? Não. Pode sustar se interferir no processo judicial lá no Supremo Tribunal Federal? Não. O Poder Legislativo pode intervir quando há um parlamentar denunciado. Ou nós colocamos o nome do deputado Ramagem nesta resolução, simplesmente isso, ou isso aqui vira um trem da alegria. Pelo texto que se encontra hoje, esta resolução, todos os outros corréus vão ser beneficiados. A imunidade parlamentar, que é um direito inegociável e importantíssimo para o parlamento, não pode se transformar em impunidade parlamentar. Não pode o foro por prerrogativa de função, que é usado para proteger o poder legislativo, ser estendido aos outros corréus. Senhores e senhoras deputados, esta resolução inominada pode salvar até o Bolsonaro, pode salvar todos os outros denunciados. E esse não é o espírito da Constituição. Pode ler e reler a Constituição quantas vezes quiser, mas a sustação do processo só alcança o parlamentar. O deputado Rubens Pereira Júnior, ainda no ambiente da CCJ, é importante deixar claro que foi aprovado na CCJ, foi direto para o Congresso, sem nenhum debate, sem nada, e foi aprovado. Isso tudo em toque de caixa, tá? Lá na CCJ, o deputado Rubens Pereira Júnior, ele já trazia qual era o ponto. Era usar o Ramagem, vamos dizer, como testa de ferro para diretamente beneficiar o Bolsonaro. Então eles estão usando de todas as formas, tudo que eles têm de subterfúgio para beneficiar o Bolsonaro, para que o Bolsonaro não vá para a cadeia. Só que hoje nós tivemos uma resposta final do STF sobre esse assunto. E o STF, ele simplesmente desconsiderou, e logicamente por ser inconstitucional, ele colocou por unanimidade a sua resposta, que eu vou trazer nessa informação para você. O deputado ele é réu em um dos processos no Supremo que foram abertos por conta da trama golpista, e a Câmara tinha tomado uma decisão de suspender a tramitação de todo o processo enquanto o parlamentar estivesse no mandato de deputado federal. A ministra Carmen Lúcia, ela seguiu os votos dos demais colegas e aí ficou um placar de 5-0 para derrubar de forma parcial essa decisão. E com a decisão, o deputado Alexandre Ramagem, ele vai responder por 3 crimes que foram cometidos, segundo a Procuradoria-Geral da República, antes da diplomação como deputado federal. Ele foi diplomado no final de 2022. São os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. E aí, segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro e Ramagem estão no núcleo crucial da trama golpista. Foram tomadas atitudes para desacreditar
as instituições, sobretudo a Justiça Eleitoral, e para impedir a posse e depois depor o governo eleito em 2022, o governo do presidente Lula, que naquela eleição derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. Nós já havíamos trazido o início dessa conversa em vídeos anteriores, mas é importante você saber o final. O final é que, por unanimidade, está mantido o processo contra o Ramagem e muito provavelmente, assim como nós tivemos o anúncio da prisão, da possível prisão da Carla Zambelli, o Ramagem vai ser preso também. É importante também, com relação a Carla Zambelli, a gente colocar 2 pontos aqui que estão passando meio despercebido pelas pessoas. A Carla Zambelli, sendo presa e perdendo seu mandato, ela também proporciona a perda do mandato do Bilinski e do Tiririca. Esses dois, eles foram eleitos em função da quantidade de votos da Carla Zambelli. Então, a Carla Zambelli perdendo esses votos vão ser redistribuídos e o Bilinski e o Tiririca podem também perder os seus mandatos. São questões que não são muito abordadas, mas eu acho importante que você tenha essa informação. Agora sim, vamos ao vídeo do Lula respondendo a respeito dessa questão do INSS. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Eu sempre esqueço, né, de pedir. Quando eu esqueço, você esquece também. O like é importante, tá? No vídeo e a sua inscrição também. Vamos a essa resposta do Lula, que eu considero uma resposta, inclusive, não só importantíssima, como histórica, porque mostra o Lula com uma tranquilidade, né, com o jeitão dele, mas mostra de forma muito clara e enfática o que precisa ser dito mediante essas circunstâncias todas. Olha só. E é por isso que tem a crítica que da demora. É porque, veja, você poderia ter feito uma pirotecnia, sabe, e não ter apurado. Como a gente quer apurar com muita seriedade, tanto a CGU como a Polícia Federal foram a fundo na exploração para chegar no coração da quadrilha. Se tivesse feito um carnaval há um ano atrás, possivelmente tivesse parado no carnaval. Como acontece em todas as denúncias. Você faz um show de pirotecnia numa semana, na outra semana sai da pirotecnia e esquece. Não, nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Ora, se a gente não tiver competência de retirar o dinheiro das entidades, obviamente que é importante dizer, e precisa só ter cuidado, não foi dinheiro dos cofres públicos. Foi dinheiro do salário dos aposentados. O que eu acho mais grave, não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado quando alguém pediu para descontar do salário dele. Então o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. Eles não foram no cofre do INSS, eles foram no bolso do povo. É bom a gente lembrar que o Bolsonaro ele destruiu o Ministério da Previdência e à frente nós tínhamos figuras como Paulo Guedes. Na Casa Civil, figuras como Ciro Nogueira. Então é bom a gente colocar essas questões aqui também e o Lula está sendo muito, mas muito preciso na fala, porque nós tivemos uma quadrilha montada em 2019 e que agora, em função do governo, essa quadrilha cai. E mais importante, sobre o pessoal dizer a respeito da demora, ele mesmo fala isso, fala, olha, a gente poderia simplesmente explorar politicamente isso, mas nós preferimos ter responsabilidade e fazer do jeito certo. Essas questões são muito importantes porque existem muitas falas a respeito do governo que são sempre muito maldosas, mentirosas e sempre com esse espírito do ódio. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou trazer todo vídeo, eu vou trazer um vídeo por dia mostrando o povão falando a respeito do governo, falando a respeito das questões que eles estão vendo aqui no nosso país.
Não se esqueça, se você é inscrito aqui no canal, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Se você não é inscrito, esse é o momento. Ative o sininho ou se inscreva no canal. E você também precisa dar o like para nos ajudar. Eu tenho uma dica especial da renda extra que tem transformado a vida de muita gente. É uma dica especial para você poder trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. E apenas com o seu celular você pode ter essa renda extra. É uma escola de negócios que tem transformado a vida das pessoas. Então eu peço para você entrar também aqui no nosso link da renda extra para você saber um pouco mais. Para você saber o que é, você não vai pagar nada. Aí depois você decide se você quer ou não investir para poder fazer parte dessa escola de negócios. É acessível, já quero adiantar, tá bom? E você tem todas as garantias, você pode fazer um teste, você pode ficar testando até por 7 dias, por uma semana, e você pode ter, inclusive, dinheiro 100% de volta do seu investimento, que é um investimento pequeno, caso você não se adapte. Mas vale a pena você saber o que é, entender um pouco mais, tá bom? Então vou deixar aqui o link para você acessar, tanto no comentário fixado como na descrição do vídeo. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Seja membro aqui do canal. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Eu peço para você dar essa força aqui pra gente, porque todos os dias a gente trabalha com grande alegria para você e é o que a gente precisa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana. Eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.